Olá, tudo bem? Me chamo Ariane Turani, sou nutricionista e hoje eu tô aqui para falar com você sobre dieta cetogênica. Você conhece? A dieta cetogênica se popularizou lá na década de 70, tá? Mas ela já era empregada desde a década de 20 no tratamento de epilepsia. O que aconteceu? Ela ficou mais conhecida quando um produtor americano utilizou essa dieta para o filho dele que sofria de muitas convulsões diárias, né? Tinha um quadro de epilepsia. E ele sofria em torno de 50 convulsões por dia. Então ele parou de ter convulsões quando submetido a esse estilo de dieta. Na sequência, então, também uma cientista americana submeteu o marido dela com Alzheimer avançado já, tá? A esse estilo de alimentação. Ela alimentava ele também, inseriu na alimentação dele triglicérides de cadeia média. E ele teve uma resposta absurda. Ela escreveu um livro fantástico sobre isso, né? Parece que ele voltou a caminhar, voltou a dirigir. Então é muito importante. E o que é cetogênica, gente? O que é entrar em cetose, então, tá? A gente costuma falar que a cetogênica é uma progressão da low carb, né? Se na low carb a gente restringe carboidratos a uma determinada gramagem, na cetogênica a gente restringe ainda mais. E o que acontece quando a gente restringe tantos carboidratos? A gente tem uma melhora da resposta à insulina muito grande, tá? A gente não produz insulina, basicamente. E o que acontece com isso? Prevenção do diabetes, aterosclerose, que é o entupimento das veias e, consequentemente, eventos cardiovasculares, então isso melhora todo o perfil do paciente, certo? Então, para quem tem diabetes, né, pré-diabetes, pode haver uma regressão. Para quem já é diabético e toma insulina, pode haver uma regressão também no quadro desse paciente. Não que vá deixar de ser diabético, né, gente? Isso não existe, mas melhorar aí a questão do medicamento que ele toma, né? Então, o que acontece quando a gente restringe os carboidratos também? O corpo precisa aprender a achar um outro tipo de combustível para o cérebro. Por que para o cérebro, Ari? Porque o corpo, gente, consegue se virar com a tua proteína e a tua gordura, tá? Com as tuas reservas, os teus estoques. Agora o cérebro não. Ele até sabe, mas ele não quer lidar com outro tipo de combustível. E qual que é esse outro combustível, então, que a gente vai ativar para alimentar o cérebro? Corpos cetônicos. Isso provém através por consumir muito baixo carboidrato, aumentar a ingestão de gorduras, né? Essa é a questão, essa é a moral da cetogênica. Com isso, com esse aumento de gordura, o corpo vai ter que converter gordura em corpos cetônicos. E esse é o alimento do cérebro. Então você consegue entender também que não existe, que se não fosse essa questão, não existiria tanta necessidade do carboidrato, porque afinal de contas, gente, carboidrato não é um macronutriente essencial. A gente consegue exercer todas as funções do nosso corpo com outros macronutrientes que não ele. Acontece que não precisa deixar de consumir, né? Afinal de contas tem tantos a gente se aproveita muito dos micronutrientes dele, dos antioxidantes. Mas o que acontece então? Voltando àquela história, o corpo produz, com o aumento de gordura na alimentação, começa a produzir corpos cetônicos e esses corpos cetônicos é que vão alimentar o cérebro. Só que o corpo cetônico, gente, ele tem muito mais energia do que a glicose, o produto final do carboidrato. Então, o cérebro nunca tem baixa de energia, tá? E o que acontece? Por isso que os epiléticos se beneficiam muito desse estilo de alimentação no tratamento da questão deles, da doença deles, né? Diminui muito as convulsões, o cérebro está sempre muito enérgico, certo? Então, gente, o cérebro pode se adaptar a usar um outro tipo de energia, tá? Qual que é o período dessa adaptação? É muito pessoal, gente, pode de 3, 5, 10 dias, tá? Ari, e a cetose no emagrecimento? É legal? Eu acho muito bacana. Eu utilizo ela como uma estratégia dentro da low carb. Acho bacana você já estar inserido em low carb para fazer cetogênica, tá? Fica muito mais fácil. Começar do nada uma grande restrição de carboidratos, provavelmente você não vai conseguir manter isso. Então é melhor ir subindo por degraus, eu costumo falar assim. E o que acontece na cetogênica, então, para o emagrecimento? Como ela diminui muitos picos de insulina, a gente tende a diminuir muito a fome também, tá? E o corpo tá ali bem abastecido com corpos cetônicos. O que tudo isso sinaliza para o corpo, gente? Os hormônios que sinalizam a saciedade ficam elevados, os hormônios que sinalizam a fome ficam lá embaixo e com isso você consegue
consegue gerar o teu processo de emagrecimento. Mas, gente, tudo isso é muito legal que tenha o acompanhamento de um profissional, tá? Uma indicação, né? Então, teu médico, teu nutricionista precisam estar a par e concordarem nisso tudo para você colocar em prática isso, tá? Há quem adote, gente, a dieta cetogênica como estilo de vida, assim como a low carb se adapta muito bem. Mas para a grande maioria das pessoas que vivem com uma gestão de carboidrato muito alto, começar do nada a praticar cetogênica, pode haver aí alguns percalços, tá? E haver rebote também, reganho de peso depois disso, né? Porque precisa entender muito bem esse mecanismo e se adaptar. Então, por favor, sempre procure um profissional capacitado para te indicar se você quer começar a viver em cetose, utilizar, se beneficiar da dieta cetogênica, certo? Em prática isso, tá? Há quem adote, gente, a dieta cetogênica como estilo de vida, assim como a low carb se adapta muito bem. Mas para a grande maioria das pessoas que vivem com uma gestão de carboidrato muito alto, começar do nada a praticar cetogênica, pode haver aí alguns percalços, tá? E haver rebote também, reganho de peso depois disso, né? Porque precisa entender muito bem esse mecanismo e se adaptar. Então, por favor, sempre procure um profissional capacitado para te indicar se você quer começar a viver em cetose, utilizar, se beneficiar da dieta cetogênica, certo?